O ecrã brilhava com linhas de código perfeitas, um testemunho silencioso das horas que Sofia Mendes tinha investido. Aos 26 anos, com o cabelo natural a emoldurar um rosto de traços delicados e olhar perspicaz, sentia o habitual misto de nervosismo e excitação que precedia o arranque de um novo projeto. O projeto Orion na Inovatec, uma das mais conceituadas empresas de tecnologia de Lisboa, aninhada entre os modernos edifícios do Parque das Nações, era a sua grande oportunidade. O seu bilhete, pensava ela, para um reconhecimento que sentia merecer. Filha de pais cabo-verdianos que tinham chegado a Portugal com um pouco mais do que a esperança no coração, Sofia crescera na Damaia, absorvendo as histórias de sacrifício e a crença inabalável no poder da educação. A programação, para ela, era mais do que uma profissão. Era uma linguagem universal, uma forma de arte lógica e bela, onde a cor da sua pele não deveria ter qualquer relevância. No seu primeiro dia oficial no Orion, o ambiente da Inovatec parecia vibrar com uma energia contagiante. Open spaces amplos, salpicados por puffs coloridos e mesas de matraquilhos, paredes de vidro que prometiam transparência. Cartazes sobre diversidade e inclusão adornavam algumas paredes, mas Sofia não pôde deixar de sentir que eram mais uma declaração de intenções do que um reflexo da realidade que via nos corredores e nas equipas predominantemente brancas. Conheceu Pedro Alves, um colega da sua idade, programador como ela, cujo sorriso genuíno e conversa fácil a fizeram sentir-se um pouco mais à vontade. A primeira reunião de equipa do projeto Orion foi no 10º andar, numa sala com uma vista panorâmica sobre o Tejo. O Dr. António Vasconcelos, o gestor sénior do projeto, entrou na sala com a postura de quem está habituado a comandar. 50 e tal anos, fato impecável, cabelo grisalho meticulosamente penteado para trás. Exalava um ar de sofisticação, mas o seu aperto de mão quando cumprimentou Sofia foi breve. O sorriso não lhe alcançou os olhos frios e calculistas. Quando Sofia se apresentou, mencionando a sua formação e um prémio que ganhara na universidade, Vasconcelos arqueou uma sobrancelha. Interessante, disse ele, a voz melíflua. É sempre bom ter alguém que pode adicionar uma cor diferente à equipa. Traz perspectivas inesperadas, não é verdade? O comentário pairou no ar, ambíguo. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um desconforto familiar que tentou ignorar. Talvez estivesse a ser demasiado sensível. Era o seu primeiro grande projeto numa empresa desta dimensão. Não podia começar a ver problemas onde não existiam. Forçou um sorriso e acenou, determinada a provar o seu valor através do trabalho. No seu novo posto de trabalho, um cubículo funcional mas impessoal, mergulhou nas complexidades do Orion, as linhas de código a fluírem dos seus dedos como se fossem uma extensão dos seus pensamentos. A mãe sempre lhe dissera: "A tua cor é o teu sol, Sofia. Nunca deixes que ninguém o apague." E ela não ia deixar. As semanas seguintes, no entanto, começaram a corroer essa determinação inicial. Numa reunião crucial com um potencial cliente, Sofia apresentou uma solução inovadora para um problema complexo que a equipa debatia há dias. Vasconcelos ouviu-a com uma expressão indecifrável, sem fazer comentários. No dia seguinte, numa comunicação interna, uma versão simplificada da ideia de Sofia foi apresentada como uma iniciativa da equipa, com os louros a serem subtilmente direcionados para um colega branco mais antigo. Sofia sentiu o sangue a ferver, mas engoliu em seco. Confrontá-lo ali, sem provas concretas de má-fé, seria interpretado como insubordinação. Os esquecimentos tornaram-se frequentes. E-mails com atualizações críticas do projeto não lhe chegavam. Convites para almoços informais da equipa, onde Sofia sabia que se discutiam aspectos importantes do Orion, passavam-lhe ao lado. Quando questionava Vasconcelos sobre um novo desenvolvimento do qual não tinha sido informada, ele olhava-a com fingida surpresa. "Ah, Sofia, peço desculpa. Com tanta coisa a acontecer, deve ter-me passado. Mas tenho a certeza que se porá a par rapidamente. A sua capacidade de adaptação é notável." O elogio soava sempre como uma crítica velada. Começou a sentir o peso do isolamento. Aquele brilho nos cartazes de diversidade e inclusão parecia agora uma piada de mau gosto. Os seus colegas, embora na sua maioria cordiais, mantinham uma certa distância, talvez por receio de se associarem a alguém que parecia estar na mira do chefe. Apenas Pedro Alves, com a sua descontração natural e t-shirts de videojogos por baixo da camisa formal, lhe dirigia olhares de genuína simpatia. Um dia, na copa, enquanto Sofia preparava um chá, Pedro aproximou-se. "Está tudo bem, Sofia?"
Pareces um bocado em baixo. Sofia hesitou. Desabafar com um colega que mal conhecia parecia arriscado, mas o olhar de Pedro era sincero. Contou-lhe em voz baixa alguns dos incidentes, a sensação de estar a ser sabotada, a forma como as suas ideias eram sistematicamente ignoradas ou apropriadas. Pedro ouviu atentamente, a sua expressão a mudar de surpresa para preocupação. Isso é lixado, Sofia, disse ele. Para ser honesto, não tinha reparado em nada de especial, mas agora que falas faz sentido. O Vasconcelos pode ser um bocado old school e tem os seus favoritos. A validação de Pedro, por mais cautelosa que fosse, foi como um pequeno bálsamo. Pelo menos não estava a imaginar coisas. Mas a pressão continuava a aumentar. Vasconcelos começou a criticar abertamente o seu trabalho em reuniões de equipa, apontando pequenos erros de sintaxe ou otimizações menores como se fossem falhas graves. Sofia, precisamos de mais rigor aqui, dizia ele, o tom paternalista a irritá-la profundamente. Este projeto não admite amadorismos. Os outros colegas baixavam o olhar, desconfortáveis. A dúvida começou a instalar-se de forma mais persistente. Será que sou mesmo boa o suficiente? Será que ele tem razão? Pensava ela à noite, enquanto as luzes dos carros riscavam o teto do seu pequeno apartamento na Damaia. O código antes da sua paixão começava a parecer um fardo. Começou a ter insônias, a reviver cada comentário, cada olhar de desdém. Um dia Vasconcelos chamou ao seu gabinete. Amplo, com uma vista soberba para a Ponte Vasco da Gama, o espaço intimidava. Ele estava recostado na sua cadeira de cabedal, as mãos entrelaçadas sobre a secretária, onde repousava uma caneta de aparo dispendiosa e uma fotografia da sua família perfeita num veleiro. Sofia, começou ele, o tom falsamente preocupado. Tenho notado que parece um pouco estressada. Talvez este projeto seja demasiado exigente para si neste momento da sua carreira. A sua assertividade, por vezes, pode ser mal interpretada como, agressividade. E isso não ajuda a criar um bom ambiente de equipa. Cada palavra era uma punhalada. Agressividade? Ela, que passara semanas a engolir humilhações em silêncio? Dr. Vasconcelos, respondeu ela, esforçando-se por manter a voz firme. Agradeço a sua preocupação, mas garanto-lhe que estou totalmente empenhada no projeto Orion e nas minhas capacidades. Se há algo específico no meu trabalho que não o satisfaz, agradeço que me indique objetivamente. Ele sorriu. Um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Objetividade, claro. É disso que se trata. Apenas quero ter a certeza de que todos os membros da equipa estão a remar na mesma direção e com o mesmo nível de excelência. Sofia saiu do gabinete com o coração a palpitar e uma raiva fria a apoderar-se dela. Aquele homem não ia destruí-la. Não ia apagar o seu sol. Foi nesse dia que decidiu que se ele queria guerra, teria guerra. Mas seria uma guerra travada com as suas armas. Inteligência, trabalho árduo e a verdade. Começou a guardar cópias de todos os e-mails, a tomar notas detalhadas de cada reunião, cada comentário, cada tarefa que lhe era atribuída ou negada. Pedro, agora um aliado convicto, ajudava, revendo o seu trabalho, oferecendo uma segunda opinião e, por vezes, sendo uma testemunha silenciosa das manobras de Vasconcelos. O prazo para a entrega de um módulo crítico do projeto Orion aproximava-se vertiginosamente. Sofia trabalhara noite e dia nesse componente, um algoritmo complexo que era o coração do sistema. Sentia-se confiante no seu trabalho, apesar das constantes tentativas de Vasconcelos de a desestabilizar, como quando lhe pedia relatórios de progresso absurdamente detalhados a cada poucas horas, ou quando subitamente lhe alterava os requisitos à última da hora. Na véspera da apresentação interna do módulo, Vasconcelos convocou uma reunião de emergência com Sofia e Pedro. Recebi um feedback preocupante dos testes de integração, anunciou ele, a testa franzida numa máscara de séria preocupação. Parece que há um problema grave de performance no módulo da Sofia, uma falha catastrófica, na verdade. Sofia sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Impossível, gaguejou. Eu testei exaustivamente. Todas as métricas estavam dentro dos parâmetros. Os dados não mentem, Sofia, retorquiu Vasconcelos, deslizando uma folha impressa pela mesa. Gráficos aterradores mostravam picos de processamento e latências inaceitáveis. Isto é um desastre. Vai comprometer toda a entrega. Francamente, estou muito desapontado. Pedro olhou para os gráficos, depois para Sofia, a confusão estampada no rosto. Mas como? Ainda ontem revimos os últimos testes e estava tudo bem. Aparentemente não tão bem quanto pensavam, disse Vasconcelos com um tom que não admitia discussão.
Sofia, preciso que reveja isto imediatamente. Trabalhe toda a noite se for preciso, mas isto tem de estar resolvido até amanhã de manhã, ou teremos de tomar medidas drásticas. Sofia passou a noite na empresa, os olhos a arderem pela fadiga e pelas lágrimas que teimavam em não cair. O código parecia correto. Os testes que ela executava no seu ambiente de desenvolvimento continuavam a dar resultados perfeitos. Havia algo de muito errado. Pedro ficou com ela durante algumas horas, tentando ajudar, mas também ele estava perplexo. De madrugada, exausta e desesperada, Sofia encontrou uma anomalia. Uma pequena biblioteca de sistema, recentemente atualizada nos servidores de integração por indicação direta de Vasconcelos. Uma atualização da qual ela não fora informada e que, segundo a documentação técnica que encontrou online, tinha um bug conhecido que causava precisamente aqueles problemas de performance sob condições específicas de carga. Condições essas que Vasconcelos tinha insistido em incluir nos últimos testes de integração. Era uma armadilha, sofisticada, quase perfeita. Ele não só a sabotara, como criara as provas da sua incompetência. A apresentação interna começou às 10 da manhã. A sala de reuniões principal estava cheia. A CEO da Inovatec, Dr. Helena Cerqueira, uma mulher imponente na casa dos 50, e o diretor de RH, Dr. Nuno Tavares, estavam presentes, o que só aumentava a tensão. Vasconcelos fez uma introdução dramática, pintando um quadro negro da situação, elogiando o esforço da equipa, mas lamentando a falha crítica no módulo desenvolvido por Sofia. Quando chegou a vez de Sofia falar, as suas mãos tremiam, mas a sua voz surpreendentemente saiu firme. Dr. Cerqueira, Dr. Tavares, Dr. Vasconcelos, colegas, começou ela. Houve de facto um problema de performance nos testes de integração. No entanto, a causa não reside numa falha de programação no meu módulo. Fez uma pausa, sentindo todos os olhares fixos nela. A causa é um bug conhecido numa biblioteca de sistema que foi atualizada nos servidores de integração ontem, por instrução do Dr. Vasconcelos, sem o meu conhecimento prévio. Uma biblioteca que, segundo a documentação oficial do fabricante e que posso apresentar, causa precisamente este tipo de degradação sob as condições de teste específicas que o Dr. Vasconcelos também insistiu em aplicar. Um murmúrio percorreu a sala. Vasconcelos empalideceu ligeiramente. Isso é um absurdo. Está a tentar desviar as culpas da sua incompetência? Não estou a desviar culpas, Dr. Vasconcelos, continuou Sofia, agora com mais confiança. Estou a apresentar factos. Projetou no ecrã a documentação da biblioteca, os e-mails com as instruções de Vasconcelos para a atualização do servidor e os seus próprios logs de teste que mostravam o módulo a funcionar perfeitamente antes dessa atualização. Mas, acrescentou ela, este incidente é apenas o culminar de um padrão de comportamento que tenho vindo a experienciar desde que entrei neste projeto. E então, com uma calma que surpreendeu a si mesma, Sofia começou a detalhar os últimos meses. As ideias roubadas, o isolamento, os comentários depreciativos, a sabotagem velada. Apresentou datas, e-mails, situações específicas. Pedro, a um sinal de Sofia, levantou-se. Eu posso corroborar muito do que a Sofia disse, afirmou ele. Testemunhei várias situações em que o Dr. Vasconcelos a tratou de forma injusta e procurou minar o seu trabalho. Inclusive, tenho e-mails que demonstram que ele me deu instruções para não partilhar certas informações técnicas cruciais com a Sofia, alegando que queria testar a sua iniciativa. A máscara de Vasconcelos começou a estalar. Isto é uma conspiração. 2 funcionários júniores descontentes a tentarem manchar a minha reputação. A sua voz elevou-se, a compostura a desvanecer-se. Eles são incompetentes e estão a tentar arranjar desculpas. A CEO, Dr. Cerqueira, que até então se mantivera em silêncio, observando atentamente, levantou uma mão. Dr. Vasconcelos, por favor, acalme-se. O seu tom era gélido. As acusações são extremamente graves e a documentação apresentada pela engenheira Mendes e pelo engenheiro Alves é preocupante. Virou-se para Sofia. Engenheira Mendes, agradeço a sua coragem em apresentar esta informação. A Inovatec não tolera qualquer tipo de assédio ou discriminação. Olhou para o diretor de RH. Dr. Tavares quer uma investigação completa e externa a este assunto. Imediatamente. Dr. Vasconcelos está suspenso das suas funções de gestão do projeto Orion e de qualquer outra função de liderança de equipas, com efeitos imediatos, até à conclusão desta investigação. Vasconcelos ficou lívido. Abriu a boca para protestar, mas as palavras da CEO foram finais. O silêncio na sala era pesado. Sofia sentia o olhar de todos,
Mas, pela primeira vez em muito tempo, não era um olhar de pena ou desconfiança. Era um olhar de respeito. A investigação externa foi rápida e demolidora para Vasconcelos. O padrão de assédio moral e discriminação foi confirmado, não apenas com Sofia, mas com outros funcionários no passado que só agora ganhavam coragem para falar. Vasconcelos, confrontado com as evidências e para evitar um escândalo público maior para a Inovatec, chegou a um acordo para sua saída da empresa. Não houve um reconhecimento público da sua culpa por parte da empresa, o que deixou um sabor amargo na boca de Sofia, mas nos corredores da Inovatec, a verdade era conhecida. A Dr. Cerqueira chamou Sofia ao seu gabinete. Pediu-lhe desculpas formais em nome da empresa. Falhamos consigo, engenheira Mendes, disse ela com uma sinceridade que pareceu genuína. E lamento profundamente por isso. A sua coragem em denunciar esta situação foi fundamental. Queremos que saiba que o seu talento é valorizado aqui. Ofereceu-lhe a liderança técnica de um novo projeto estratégico com total autonomia e uma equipa à sua escolha. Sofia aceitou. Sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional, mas também sentia uma força nova, um empoderamento que desconhecia possuir. A sua relação com Pedro transformara-se numa amizade sólida, baseada no respeito mútuo e na lealdade. A Inovatec, abalada pelo escândalo interno, começou a levar a sério os seus cartazes de diversidade e inclusão. Foram implementados workshops obrigatórios, criados canais de denúncia verdadeiramente anónimos e eficazes e estabelecidas metas claras para a representatividade nas equipas de liderança. As mudanças eram lentas, por vezes frustrantes, mas eram mudanças. Meses depois, Sofia caminhava pelos corredores da Inovatec com uma confiança renovada. Liderava o seu novo projeto com sucesso. A sua equipa era diversa e respeitosa. Via outras jovens engenheiras negras a serem contratadas. Via um esforço genuíno em criar um ambiente mais equitativo. Sabia que o algoritmo da injustiça não tinha sido completamente apagado da sociedade, nem mesmo daquela empresa, mas sentia que com a sua voz e a sua luta tinha conseguido introduzir algumas linhas de código mais justas. Numa tarde solarenga de primavera, enquanto tomava um café na esplanada da empresa com vista para o Tejo, viu uma jovem estagiária negra, recém-chegada a olhar para os ecrãs com a mesma mistura de entusiasmo e apreensão que ela própria sentira. Sofia sorriu, aproximou-se e disse: "Olá, sou a Sofia. Se precisares de alguma coisa, não hesites. E lembra-te, o teu sol tem de brilhar sempre."